Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né? Fazer então o resumo dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2025. E desde já, cara, já vou ser bem direto aqui. Eu peço perdão pelo fato de eu não ter feito o resumo dos jogos de ida. Na verdade, eu fiz o vídeo, eu gravei o vídeo, mas acabou que a gravação teve um problema de áudio. O áudio simplesmente não funcionou, o áudio simplesmente bugou. E como eu não teria tempo nem de gravar de novo, nem no mesmo dia que eu gravei e nem depois, acabou que eu não consegui soltar o resumo dos jogos de ida da semifinal. Inclusive eu falei bastante coisa naquele vídeo, inclusive, né? E enfim, cara, eu peço perdão pelo fato de não ter feito o resumo dos jogos de ida e perdão também pelo fato de eu não fazer o pós-jogo entre Corinthians e Cruzeiro no jogo de volta da semifinal, que aparece bem aqui, inclusive, né? É porque assim, cara, eu ia gravar esse vídeo ontem, mas acabou que eu não. Eu estava bem ocupado no dia de ontem e acabou que eu não rolou. Não rolou. Eu até pensei em deixar esse vídeo pra hoje, no momento aí que eu gravo esse vídeo, 16 de dezembro. Mas eu pensei, cara, eu já não fiz o resumo do jogo de ida. Como eu já fiz para o jogo do jogo de ida do Corinthians, então eu vou fazer o seguinte: não vou substituir, vou fazer o resumo dos jogos de volta, já que eu não fiz o resumo dos jogos de ida, para dar aquela compensada, sabe? E é isso mesmo que eu queria dizer. Inclusive, falando de Corinthians e Cruzeiro, eu vou falar sobre um ponto específico desse confronto. E inclusive, provavelmente eu vou me estender um pouco sobre esse confronto. Mas é isso. Nesse vídeo eu vou falar dos confrontos, vou falar sobre os resultados. E eu vou falar também sobre a final. Sobre a final da Copa do Brasil, que está definida. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso resumo. E vamos lá, né? Começar então com o primeiro confronto dessa semifinal. Corinthians 1, Cruzeiro 2. Cara, nos pênaltis, 5-4 para o Corinthians. O Corinthians acabou sendo então o primeiro finalista da Copa do Brasil. Cara, o Corinthians está na final, velho. O Corinthians está na final. Quem podia imaginar um negócio desse, velho? Cara, parece que o Corinthians nos últimos tempos, cara, mesmo nesse cenário de crise, mesmo com tudo que vinha acontecendo no clube, no aspecto estrutural, no aspecto financeiro, no aspecto principalmente administrativo, político, né? Cara, o Corinthians, mesmo assim, cara, nos últimos tempos ele meio que vem farmando uma aura na competição, tá ligado? Só nos últimos, o quê? 4 anos, o Corinthians bateu na final em 2022, semifinal em 23 e 24 e agora em 2025 ele tá na final. O Corinthians está na final da Copa do Brasil contra o adversário que era considerado favorito, que era o Cruzeiro. E não é pra menos, cara, o Cruzeiro tava num momento melhor. O Cruzeiro. A fase do Cruzeiro meio que permitia, comparado ao time do Corinthians, com que ele fosse favorito. Mas acabou que em nenhum dos dois confrontos, por incrível que pareça, cara, no outro confronto Fluminense e Vasco, eu vou falar depois. O Fluminense era favorito, mas vou falar sobre isso depois. Aqui nesse confronto Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro era considerado o favorito, mas acabou que o favoritismo não prevaleceu e deu Corinthians. Cara, o Corinthians tá na final, velho. Rapaziada, vou falar um negócio aqui pra vocês, tá? O que eu esperava em relação ao Corinthians na Copa do Brasil era que ele fosse o mais longe possível, tá ligado? Mas acabou que as eliminações aí do Flamengo, do Palmeiras, principalmente, desses dois, acabou que permitiu com que o Corinthians pudesse sonhar. É claro que a gente já sabia que não vai ser fácil, como provavelmente na final, mesmo contra o adversário que, historicamente falando, é o nosso freguês, mas ainda assim é final, tudo pode acontecer. Cara, muito feliz, cara. Muito feliz pela falar do Corinthians estar na final. Vamos ver, cara, se o Corinthians de fato consegue o título da Copa do Brasil, o que seria o Tetra para o Corinthians e para o Dorival Júnior. Dorival Júnior que. Eu vou falar sobre ele depois, mas vou falar primeiramente desse confronto aqui, cara. E. E é isso, cara. Vamos lá então para o confronto.
Cara, o Corinthians veio para esse confronto aqui em vantagem para essa semifinal, né, cara? Desse jogo de volta, por ter vencido o jogo de ida lá no Mineirão. Inclusive, eu vou, depois que eu falar desse confronto aqui, eu vou fazer uma pincelada sobre um momento específico que creio eu já deve, você que está assistindo esse vídeo já deve imaginar o que eu pretendo dizer, né? Mas eu vou falar sobre isso depois. Primeiramente, eu vou falar desse confronto aqui do jogo de volta, mas o Corinthians veio para o confronto em vantagem, claramente jogando para administrar. O Cruzeiro claramente indo para cima, até porque estava em desvantagem, era óbvio que ele teria que buscar o resultado. E ele estava conseguindo. Ele estava conseguindo, onde no finalzinho do primeiro tempo, aos 40 minutos, o Arroio que. Olha só que fato curioso, cara. O Arroio tinha o quê? Uns 3, 4 gols. 4 gols com a camisa do Cruzeiro, 2 deles contra o Corinthians. 3 deles contra o Corinthians. Enfim, né? Esse que acabou sendo o terceiro gol do Cruzeiro. O segundo contra o Corinthians. Uma bola cruzada ali na área. Ele se antecipou ao André Ramalho e cabeceou pro gol. Veio o segundo tempo, logo com 5 minutos do segundo tempo, o Arroio fez o segundo gol. Terceiro gol dele contra o Corinthians. Quarto gol pelo Cruzeiro. Enfim, né? Esse gol, esse que inclusive foi revisado pelo VAR por dois momentos. Primeiro momento, um suposto impedimento do Caio Jorge que não aconteceu. O Caio Jorge estava de fato em condição legal. E o segundo momento, se o Arroio estava à frente da linha da bola, porque claramente estava atrás da linha da bola. Então, o gol acabou sendo legal. O gol do Arroio acabou sendo um gol legal, tanto pela questão do Caio Jorge como também pelo Arroio em relação à linha da bola. Gol legal. Acabou que pouco tempo depois, 5 minutos depois do Cruzeiro abrir 2-0 e estar virando o confronto, o Matheus Bidu fez o gol que empatou o confronto, diminuiu a desvantagem para o Corinthians no jogo aqui da Arena, mas no agregado acabou empatando aqui o agregado. E assim, cara, permaneceu. Acabou que o Cruzeiro venceu o jogo de volta, mas por conta dessa diferença de apenas um gol, acabou que foi para os pênaltis. O Cruzeiro precisava vencer por 2 gols de diferença para passar direto. Como acabou sendo de um gol, acabou o confronto. Foi para os pênaltis e, cara, esses pênaltis foram uma loucura, velho. Esses pênaltis foram simplesmente uma loucura, cara. Por quê? Porque nos pênaltis, simplesmente nós tínhamos do lado do Corinthians o Hugo Souza, pegador de pênaltis. Do lado do Cruzeiro, nós tínhamos o Cássio. Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians e pegador de pênalti também, cara. Inclusive, é o goleiro com mais pênaltis defendidos na história do Corinthians, com 32 cobranças. O Hugo Souza tinha 8 cobranças defendidas até esse confronto. Chega os pênaltis. Primeira cobrança do Cruzeiro, o Hugo quase pega. A primeira cobrança do Corinthians, o Cássio pegou a cobrança do Yuri Alberto, meio que dando uma espécie de déjà vu na minha cabeça, né? Porque há pouco tempo atrás eu comemorava o Cássio pegando o pênalti pelo Corinthians. Dessa vez eu meio que acabei lamentando, o que é meio irônico, né, cara? Porque por muitos anos eu me acostumei comemorando o Cássio pegando o pênalti. Dessa vez eu acabei lamentando. Acabou que a disputa prosseguiu, todo mundo fazendo suas cobranças. Até que chega a cobrança do Gabigol contra o Hugo Souza. Última cobrança do Cruzeiro. Cobrança que poderia selar, era para selar a classificação do Cruzeiro. Hugo Souza, simplesmente na última cobrança do Cruzeiro, na hora H, contra o Gabigol, que nos últimos tempos meio que virou um especialista em cobrança de pênalti. Hugo Souza pegou a cobrança do Gabigol. Hugo Souza pegou, na hora H, pegou a cobrança do Gabigol. Eu vi gente falando que o Gabigol errou de propósito, não sei o que. Cara, com todo respeito, o Hugo Souza pegou, cara. O Hugo Souza pegou e, cara, na hora H ele resolve, cara. A primeira cobrança do Corinthians, o Cássio acabou pegando, mas na hora H, quem resolveu foi o Hugo Souza. Inclusive, cara, depois acabou com as alternadas. Nas alternadas, o Hugo Souza pegou a segunda cobrança. O Hugo Souza pegou a cobrança do Wallace, jogador do Cruzeiro. E acabou que na última cobrança o Breno Bidon converteu e o Corinthians classificou. O Corinthians está classificado para a final. Hugo Souza resolveu a parada. 2 cobranças defendidas, 10 pênaltis defendidos pelo Corinthians desde que chegou.
Hugo Souza, em um pouco mais de um ano de Corinthians, já tem 10 cobranças defendidas. 10 cobranças. E aí, cara, ainda teve esse momento aqui. Eu sei que também é pequeno e tal. Aqui dá pra ver melhor, onde eu tô apontando. Cara, olha o Cássio, mano. O Cássio observando o Hugo Souza, velho. Cara, essa imagem aqui, cara. Cara, vou falar um negócio aqui. Quem fotografou essa imagem aqui, o responsável por essa imagem aqui, que eu tô apontando com o mouse, aqui também pequeno, mas aqui dá pra ver um pouco. Esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio porque, cara, imagina o tamanho da aura disso aqui, velho. Para pra pensar o tamanho da aura que é uma única imagem que consegue produzir. O Cássio observando o seu substituto de Corinthians brilhando na cobrança, classificando o Corinthians para a final. Contra o Cássio. Numa disputa de pênalti. Isso aqui é surreal, cara. Isso aqui é surreal. Bom, aqui então já falei aqui desse confronto. O Corinthians acabou sendo então o primeiro finalista da Copa do Brasil 2025. Detalhe que ele não era considerado favorito, com uma certa razão, mas o Corinthians está na final. O Corinthians está na final. Bom, eu disse para vocês que eu queria falar sobre o Dorival Júnior e sobre um momento em específico do jogo de ida, que eu queria dar uma pincelada, que eu queria falar, que inclusive eu até citei no vídeo que eu gravei, mas não foi ao ar porque deu ruim com o áudio, né, cara? Deu pau no áudio. Bom, vou falar primeiro sobre o Dorival Júnior, cara. Vou falar primeiramente sobre o Dorival, o Mister Copa do Brasil, até porque o Dorival Júnior é tricampeão da Copa do Brasil. Se não me falha a memória, é o único a ser tricampeão com 3 times diferentes, 3 títulos com 3 times. Ele foi campeão com o Santos em 2010, com o Flamengo em 2022 contra o Corinthians e pelo São Paulo em 2023, pelo São Paulo. Olha só, né? Ele que pode ser tetra, ele pode trazer o tetra para o Corinthians e para ele mesmo. Inclusive, cara, eu tenho certeza que vai ser aí se acontecer, obviamente, o primeiro tetra campeão da Copa do Brasil com 4 times diferentes, o que por si só vai ser surreal se acontecer, obviamente. Cara, o Dorival Júnior realmente tem um histórico impressionante. Inclusive, cara, aparece bem aqui na agenda dessa imagem que eu estou usando. Ele está nesse momento sem ser eliminado desde 2016. Desde 2016 que ele não é eliminado na Copa do Brasil. Enfim, né? Cara, eu até queria falar sobre isso aqui quando eu for gravar um vídeo fazendo um resumo da temporada de 2025 do Corinthians, se nenhuma intercorrência acontecer, se tudo der certo, né? Eu pretendo fazer um vídeo aí fazendo um resumo, falando sobre a temporada de 2025 aí do Corinthians. E, cara, o que eu tenho pra falar do Dorival é o seguinte: essa Copa do Brasil, se o Corinthians conquistar, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, essa competição ela não vai servir para consagrar o Dorival Júnior. Ela vai servir para salvar o emprego do Dorival Júnior. Por quê? Vamos parar para pensar, cara. Vamos parar para pensar aqui. O trabalho do Dorival Júnior, tirando o seu único lampejo, que é justamente a Copa do Brasil, é um trabalho que em nenhum momento convenceu. Não convenceu em nenhum momento, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde sim os jogadores fizeram corpo mole o campeonato inteiro. Em nenhum momento eles quiseram jogar, mas o treinador, cara, quando o time faz o campeonato de corpo mole, sem nenhuma vontade de disputar, parecendo que não queria estar ali, cara, os jogadores têm uma grandíssima parcela de culpa justamente pela má vontade, mas o treinador também tem uma grande parcela por ser conivente com esta má vontade por parte do time. E é o caso do Dorival Júnior, cara. Dorival, é claro que a culpa não é só dele, o time foi... Cara, o time do Corinthians basicamente largou de mão o campeonato desde o início, não queria jogar Brasileirão desde o início. Tanto é que conseguiram a proeza de ficar atrás do Santos no campeonato. Mas o Dorival também tem a sua parcela. O Dorival também tem a sua grandíssima parcela de culpa. E o trabalho dele é um trabalho que, cara, mesmo sem ganhar a Copa do Brasil, é um trabalho que muitas vezes deixou a desejar, muitas vezes capengou, muitas vezes patinou, podemos dizer assim. Cara,
As 3 Copas do Brasil que ele ganhou, de fato, foram para consagrar o trabalho que ele fez no Santos, no Flamengo, além da Libertadores também, né? E pro São Paulo, principalmente. Mas no Corinthians vai ser diferente, cara. Se o Corinthians for campeão, se o Dorival conquistar a Copa do Brasil, o que seria o tetra para o Corinthians e para ele, não vai servir para consagrar, vai servir para salvar o trabalho do Dorival, vai servir para aliviar a barra pro lado do Dorival. Porque para pensar, cara, e se o Corinthians tivesse sido eliminado pelo Cruzeiro na semifinal? Provavelmente a essa altura do Dorival, no momento que eu gravo esse vídeo, dia 16 de dezembro de 2025, uma terça-feira, 2 dias depois, era bem provável que o Dorival nem estivesse mais no Corinthians. Era bem provável que ele estivesse aí no mercado, procurando um outro clube, né? E, enfim, cara, até porque o Cruzeiro tá encaminhando ali com o Tite, mas o Inter tá sem técnico, né? Cara, se o Corinthians fosse eliminado, era bem provável que o Dorival, a essa altura, nem estivesse mais, nem fosse mais técnico do Corinthians. Então, se perder a final também, eu acho que o Dorival cai, cara. Se perder a final, é papo de cair mesmo. E, cara, até se ganhar, eu não tenho certeza, ainda não se sabe se ele vai permanecer. Eu acho que, cara, aqui é só um palpite, tá? Ainda não tá definido, ainda não tá certo. Mas eu vou dar meu palpite aqui, cara. Se o Corinthians ganhar, o Dorival fica. Dorival fica, o Stabile, Osmar Stabile, presidente do Corinthians, Fábio Soldado, toda a sua trupe, vai marcar o Dorival. Dorival vai ser mantido, só para depois ser mandado embora em 2026, depois de, sei lá, uns 10, 15 jogos ali mais ou menos. E, cara, eu vou falar um negócio aqui, cara. Eu tô gravando esse vídeo aqui, como já deu pra ver aqui, né, cara? 16 de dezembro de 2025. 16 de dezembro de 2025. Uma terça-feira. Eu vou falar um negócio aqui, cara. Eu já deixando bem claro aqui. Eu vou torcer muito pra eu me equivocar. Eu vou torcer muito pra esse vídeo aqui envelhecer mal. Não em todos os aspectos, mas enfim. Pra o que eu tô falando agora, a minha fala, melhor dizendo, envelhecer mal. O que eu vou torcer pra eu estar completamente errado não tá no gibi. Mas eu vou falar mesmo assim. Se o Dorival for mantido para 2026, cara, Dorival Júnior provavelmente não terá vida longa no Corinthians. Não terá vida longa. Porque para pra pensar, cara. O trabalho do Dorival Júnior, como eu falei, muitas vezes não convenceu, muitas vezes capengou, muitas vezes patinou. Mas para pra pensar. Se ele ganha a Copa do Brasil pelo Corinthians, o que ele vai colocar na cabeça? A campanha do Campeonato Brasileiro não foi das melhores. Pra falar a verdade, foi uma campanha medíocre, foi uma campanha patética. Mas na cabeça do Dorival, ele vai colocar na cabeça ali de que não foi uma grande campanha, não foi uma campanha tão boa assim, né? Pra não dizer que foi patética, que foi medíocre, né? Mas eu ganhei a Copa do Brasil. Então, eu não preciso mudar, eu não preciso fazer muita coisa. Eu vou manter tudo que foi feito para 2025. E eu vou falar um negócio aqui, cara. Mesmo se ganhar a Copa do Brasil, eu acho que o Dorival Júnior não vai se merecer a continuidade. Primeiro porque 2025 por si só do Dorival Júnior, o ano 2025 do Dorival não foi lá grandes coisas, nem pela seleção, que inclusive aparece bem aqui no cantinho, né? Nem pelo Corinthians. Porque, cara, muitas vezes patinou. Muitas vezes ele se arrastou, podemos dizer assim. Talvez o único lampejo dele seja justamente essa Copa do Brasil, onde ele pode ser campeão. Mas, eu ainda assim, eu acho que o Dorival não vai se merecer. Acho que o Dorival não vai se merecer. E segundo, porque eu já falei, cara. Dorival Júnior não vai ter vida longa no Corinthians para 2026. E essa situação envolvendo o Dorival, eu vou usar um exemplo aqui, cara. Não aqui do Brasil, mas lá de fora, especialmente da Inglaterra. É uma situação bem parecida com o Erik ten Hag. O Ten Hag viveu no Manchester United. Sim, vou usar como exemplo o Manchester United. Que, cara, vamos lá. A temporada foi a temporada 23-24. Que a temporada 22-23 do Ten Hag até que foi ok. Uma temporada até boa. Tirando aquela questão lá com o CR7, que não preciso entrar em muitos detalhes. Mas enfim, cara, vem a temporada 23-24, uma temporada que o United
O que não é novidade, tratando de Manchester United nos últimos 10 anos ali mais ou menos. Mas a temporada 23-24 foi uma das temporadas que o United mais capengou, mais se arrastou, mais penou, podemos dizer assim. O Ten Hag claramente dando sinais de que não merecia, de que não teria longevidade, de que como é que eu posso dizer, cara? Que não poderia ter continuidade, de que não teria continuidade no comando do United. Mas acabou que nessa temporada 23-24 ele ganha a Copa da Inglaterra. Olha só, né, cara? Uma Copa da Inglaterra. Aqui tô falando de Copa do Brasil, eu tô citando uma Copa da Inglaterra. O United foi campeão em cima do City, curiosamente falando. E o Ten Hag, que ganhava a passos largos rumo à demissão, não apenas permaneceu no cargo, como renovou seu contrato. Ganhou uma renovação de contrato. Resultado: 4 meses depois de início de temporada desastroso, em 2024-25, o que mesmo com o Rubem Amorim acabou se concretizando, mas o início de temporada foi com o Ten Hag, na temporada 24-25. Um início de temporada já desastroso, já pavoroso. O Ten Hag foi demitido. O Ten Hag foi demitido coisa de 4 meses depois, mais ou menos ali em outubro, novembro, finzinho de outubro, início de novembro. O Ten Hag foi demitido do United. É uma situação parecida com o Dorival vive, cara. Um trabalho que muitas vezes vem penando, né, cara? Um trabalho que muitas vezes não convenceu. Na verdade, é um trabalho que não convence, mas que uma Copa do Brasil pode mudar tudo. Uma Copa Nacional pode mudar tudo, pode salvar o Dorival. E, cara, é uma situação muito parecida, cara. Muito parecida com a do Ten Hag. E eu acho que se o Dorival for mantido, se o Dorival ganhar a Copa do Brasil, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, o Dorival for mantido para 2026, eu acho que o destino dele provavelmente será o mesmo do Ten Hag. Durar ali alguns joguinhos ali no começo da temporada para depois ser mandado embora, depois, sei lá, uns 10, 15 jogos ali mais ou menos. O Ten Hag acabou durando mais, acabou durando na casa dos 20, quase 30, alguma coisa assim. O Dorival deve durar o quê? Uns 10, 15 jogos no ano que vem. E olha lá, só para ser mandado embora depois, tá ligado? E seja por incompetência dele, seja pela incompetência, o que não é novidade, né? Do Osmar Stabile, de Família Soldado e toda a sua trupe. Enfim, cara, é complicado, cara. É complicado. E é isso, cara, que eu queria falar mesmo do Dorival. Acho que eu estendi bastante. Eu deveria ter falado isso no vídeo que eu pretendo fazer falando da temporada 2025 aí do Corinthians, mas eu quis falar já aqui mesmo. Até eu vou fazer a ressalva depois, tá? Com o Dorival campeão ou não. Inclusive, se você tá vendo. Inclusive, né? Se por acaso você tá vendo esse vídeo aqui e já viu o vídeo, se por acaso eu postei primeiramente, né? Vou comentar aqui, cara, que aconteceu. Mas, enfim, cara, eu espero muito que essa minha fala envelheça mal. O que eu vou torcer pra envelhecer mal, não para o gibi. Mas eu deixo registrado, cara. Deixo registrado. Eu acho que o Dorival Júnior não vai durar muito em 2026, tá? Inclusive, cara, se você aí do futuro que tá vendo esse vídeo, sei lá, em dezembro de 2026 e por acaso com a temporada já dando acabado, comenta aqui, cara, se o Dorival permaneceu, se o Dorival durou muito tempo, se ele não durou, se ele fez um bom trabalho em 2026. Comenta aqui, tá? Comenta aqui. O que aconteceu nesse ano de 2026? Enfim, né? E a segunda coisa que eu queria dizer, cara, esse fatídico lance do jogo de ida lá no Mineirão. Esse lance aqui do Memphis Depay, essa imagem que surgiu atrás do gol de um influenciador corintiano, se eu não me engano, de um fotógrafo corintiano, que inclusive, cara, vou falar isso aqui primeiro, vai, depois eu falo dele. Surgiu aí toda uma polêmica, todo um escarcéu, podemos dizer assim, em relação a esse lance aqui do Memphis, esse suposto toque de mão do Memphis lá no jogo de ida, no Mineirão. E, cara, vamos lá. O que aconteceu, cara? Como nós sabemos, o Corinthians venceu o jogo de ida lá no Mineirão, 1-0, gol do Memphis, blá blá blá. Acabou que o VAR até revisou esse lance, mas não por esse ângulo atrás do gol, até porque essa imagem atrás do gol que saiu não era uma imagem oficial, nem na transmissão da Globo e nem do VAR, né?
E acabou que essa imagem acabou saindo de um fotógrafo corintiano, inclusive, tá? Acabou saindo de um fotógrafo, influenciador corintiano, que estava atrás do gol, registrou esse lance aí atrás do gol, por essa imagem aí atrás do gol, onde estava o Cássio, estava o Fabrício Bruno, estava o Memphis, né? Enfim, era uma imagem não oficial, verdadeira, mas não oficial. Eu digo verdadeira porque se levantou um boato de que essa imagem poderia ter sido gerada por IA, o que acabou não acontecendo. Até porque, cara, imagine aí, cara, eu tenho certeza que o fotógrafo que registrou essa imagem aí não ia arriscar sua carreira usando inteligência artificial, né? Só pra acabar se ferrando. O que acabou se. Um dia ele acabou se ferrando do mesmo jeito, porque graças a isso aqui ele acabou perdendo sua credencial pro jogo de volta na Neoquímica Arena. Ele não poderia trabalhar jogo de volta lá na arena. O que é uma sacanagem, cara. É uma sacanagem aqui com o cara, porque assim, velho. Pelo ângulo lateral, pelo ângulo oficial, que por sinal aparece bem aqui, dá a sensação que não bateu na mão. Mas essa imagem atrás do gol, ela meio que acaba mudando tudo. Dá a sensação de que parece que bateu, por um ângulo parece que não, pelo ângulo chamado ângulo não oficial, que vê a imagem do fotógrafo, parece que sim. E, cara, esse lance levantou toda uma questão, levantou todo um barulho, gerou todo um barulho, todo um estardalhaço, podemos dizer assim. O que é curioso, cara, porque assim, a minha questão, minha de Breno, não é nem com esse lance em si. Eu até acho que pode se debater se bateu na mão, se não bateu. Eu acho um lance para debate, podemos dizer assim, cara. Porque por um ângulo parece que não, por outro parece que sim. Inclusive, cara, eu tô até com receio de falar isso aqui, porque, cara, é aquela coisa, cara. Se eu falar uma coisa, vão dizer que eu tô sendo anti-corintiano, que eu não tô sendo torcedor, não sei o quê. Mas se eu falar outra coisa, vão falar que eu tô sendo clubista, vão falar que eu tô brigando com a imagem. É complicado, cara. Por isso mesmo que eu fiquei no meio termo, por isso que eu falei que, dá pra gerar um debate. Fiquei no meio termo porque, cara, é o que eu acabei de falar, cara. Se eu falar uma coisa, eu tô errado, se eu falar outra, eu também tô errado. Então, é complicado, cara. É muito complicado eu falar qualquer coisa sobre isso aqui. Então, meio que fiquei ali no meio termo. Enfim, né? Mas, enfim, cara, por um ângulo lateral, um ângulo oficial do VAR, dá a sensação de que não, mas acabou que essa imagem não oficial, a imagem do fotógrafo, que inclusive foi sacaneado e perdeu a credencial pro jogo de volta, acabou dando a sensação que bateu, e vi gente inclusive falando que bateu no Fabrício Bruno e não na mão do Memphis. É complicado, cara, é bem complicado dizer. E o que eu quero dizer é o seguinte, cara. A minha questão não é com esse lance. Não é com esse lance. A minha questão é... Aconteceram vários momentos, inclusive na Copa do Brasil, onde aconteceram vários momentos onde tiveram erros de arbitragem contra o Corinthians. Eu tenho exemplos, cara. Eu tenho vários exemplos. 2008, na final contra o Sport, do jogo de volta lá na Ilha do Retiro, teve um pênalti claríssimo, não marcado em cima da Costa. 2020, aliás, 2018, cara, contra o Cruzeiro, contra o mesmo Cruzeiro, em 2018, aquele teatrinho do Dedé, que, cara, se você parar pra prestar atenção no replay, depois do suposto tapa que ele tomou do Jadson, que não foi tapa, o Jadson claramente ficou com o braço parado, sem fazer absolutamente nada, foi o Dedé que que se jogou no braço aí do Jadson. Tanto é que depois, cara, para pra prestar atenção, cara. O Dedé, ele fica ali no chão esperando, olhando para o Pedrinho dominar a bola e finalizar. Quando ele vê que o Pedrinho acertou o gol, quando o Pedrinho fez aquele golaço, aí dali ele começou todo o seu teatro, dizendo, fui agredido. Sendo que, cara, ele fica aí no chão, olhando para o lance, para depois reclamar, ai, fui acertado e ele me agrediu. Enfim, né, cara? Primeiramente porque ele não acertou, o braço do Jadson claramente ficou parado, sem nenhum movimento adicional. O braço dele ficou parado, estatelado, parado. E 2020, que inclusive eu citei, América Mineiro nas oitavas de final, aquele pênalti bizonho, marcado pelo mesmo árbitro que anulou esse gol do Pedrinho em 2018. Um pênalti bizonho, bizarro. 2022, nem precisa dizer muita coisa, na final contra o Flamengo. Teve aquela mão na bola do Léo Pereira que
Eu vi gente falando, ó, movimento natural. Se fosse o contrário, será que diria a mesma coisa? Enfim, né? 2023, nem preciso falar, cara. Gol de mão do Lucas. O Lucas que inclusive desdenhou desse lance. Ele deu risadinha desse lance. O Léo Pereira admitiu, 2022, admitiu que ele acertou a mão na bola. E 2023, o Lucas não somente falou que, ó, fez o gol de mão, como também deu risada, desdenhou. E eu não vi ninguém abrir a boca para dizer um ato. Eu não vi a mídia, eu não vi a rapaziada que torce contra, eu não vi ninguém falando a respeito desses lances. Agora que acontece esse lance aqui do Memphis, agora que acontece o lance a favor, podemos dizer assim, do Corinthians, aí vira escândalo, aí vira todo um estardalhaço, vira todo um barulho, coisa de mais ajudado do Brasil. Conta outra, né, cara? Conta outra. Desde, sei lá, cara, desde uns 5 anos aí mais ou menos, o Corinthians vem sendo prejudicado. Muitas decisões contrárias. Eu nem gosto de entrar em mérito de tipo, tal time é ajudado, tal time é beneficiado. Eu nem gosto muito de entrar nesse mérito, até porque, cara, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, cara. De certas coisas que eu vendo CBF, vendo atrás, eu não duvido. Não duvido que aconteçam coisas ali nos bastidores. Mas eu não fico comprando essas ideias, não. Até porque eu não quero. Até para evitar um adoecimento mental. Até para evitar ficar encabulado com essas coisas. Evitar de adoecer mentalmente falando por causa dessas coisas. Então, meu discurso acaba sendo o seguinte: a arbitragem ela erra porque ela é ruim, porque ela erra para todo mundo. Eu nem gosto muito de entrar nesse mérito de tipo, tal time é ajudado, tal time é beneficiado. Duvidar eu não duvido, mas eu não entro nesse mérito não. Eu acabo comprando outro discurso, outro tipo de opinião. Mas enfim, cara, quando é o Corinthians, todo mundo fala. Mas quando é contrário ao Corinthians, aí ninguém fala, todo mundo se cala. O que é curioso, cara. É no mínimo curioso. E eu até pensei, eu até não ia dizer nada, mas acabei desabafando sobre isso. E, enfim, cara, bora continuar então, até porque esse vídeo já deve estar gigantesco, já me estendi muito falando então desses confrontos aí da semifinal de Cruzeiro e Corinthians. Já falei tudo que eu tinha que falar, já desabafei porque queria desabafar. Só para ressaltar, minha questão não é com esse lance, não é com esse lance, é com tudo que envolve a questão da mídia, a questão da cultura mesmo, sabe? Bora lá então, né, para o próximo confronto, até porque eu já enrolei demais. Fluminense 1, Vasco 0, no agregado, Fluminense 2, Vasco 2, o jogo de ida foi 2-1 pro Vasco, no mesmo Maracanã. Nos pênaltis, o Vasco venceu por 4-3. E é isso mesmo que vocês estão vendo, cara. Isso aqui não é edição, isso aqui não é falha na Matrix, apesar que poderia ser, mas enfim. O Vasco tá na final da Copa do Brasil. O Vasco está na final da Copa do Brasil. Cara, e detalhe que o Vasco já tinha chegado na semifinal no ano passado, onde quase foi pra final no ano passado. Acabou que ele caiu pro Atlético. Dessa vez ele pega o Fluminense na semifinal. Ele volta pra semifinal pra enfrentar o Fluminense. E, cara, surreal, cara. Surreal. No jogo de ida, o Vasco venceu de virada. O Fluminense tinha saído da frente. Depois o Vasco virou com o gol no último lance, inclusive, do Verratti. Vem o jogo da volta. O Fluminense faz 1-0 com gol contra do Paulo Henrique, o PH. O jogo termina 1-0 então. E a decisão vai para os pênaltis. Nos pênaltis, cara, o Vasco começou atrás. Vasco, assim como o Corinthians no confronto aí contra o Cruzeiro, o Vasco largou atrás da disputa de pênaltis, até que brilha a estrela de Léo Jardim. Léo Jardim defendeu 2 cobranças do Fluminense, fez o Vasco virar o confronto nos pênaltis. A última cobrança o Vasco converteu e o Vasco está na final. O Vasco, sob batuta de Fernando Diniz, está na final da Copa do Brasil, cara. E é curioso, cara, porque eu falei lá atrás do Dorival Júnior que essa Copa do Brasil, se conquistada, vai servir não para consagrar, mas para salvar o emprego do Dorival.
Pro Diniz, com toda a certeza do mundo, vai ser o ápice pra ele, cara. Porque assim, rapaziada, vou falar um negócio aqui, tá? Eu falo um negócio lá, vou falar um negócio aqui também. Eu vou dar uma opinião aqui meio curiosa, que provavelmente você talvez discorde, talvez até concorde, mas vou falar, cara. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, para Fernando Diniz, vai ser para ele um ápice maior do que a Libertadores que ele ganhou pelo Fluminense. Cara, você pode discordar de mim, pode falar que for, cara. Eu acho que se acontecer essa Copa do Brasil para o Diniz, pelo Vasco, vai ser maior do que o ápice que ele alcançou, conquistando a Libertadores pelo Fluminense. Olha só que curioso, né, cara? Reencontro do Diniz com o Fluminense, onde ele se consagrou campeão da América. Vai ser um ápice maior. Pra mim, vai ser um ápice maior do que ele conquistou lá em 2023, há 2 anos atrás. Cara, vai ser incrível, cara. Vai ser incrível um negócio desse. É claro que não pra mim, porque eu sou corintiano. Até porque se o Corinthians perder a Copa do Brasil pro Vasco, provavelmente eu vou aparecer dando escândalo, dando piti. Mas, enfim, né? A final da Copa do Brasil 2025 está definida. Corinthians e Vasco. Uma final curiosa por 2 motivos. Primeiro, eram 2 times que não eram favoritos. Eram 2 times que, cara, nem o melhor roteirista do futebol poderia imaginar um negócio desse. Uma final entre Corinthians e Vasco. Ninguém poderia imaginar um negócio desse. E segundo, porque, cara, esse duelo acontece exatamente 25 anos depois daquela final de Mundial no ano 2000. E sim, aquele é Mundial, não vem discutir, tá? Se a FIFA reconhece é porque é Mundial, tá? 25 anos depois daquela final de Mundial no Maracanã. Outra coincidência, cara. O jogo de ida vai ser na Neoquímica Arena, que inclusive será amanhã às 9h30 da noite. A volta vai ser lá no Maracanã, dia 21 de dezembro, às 6h30 da tarde, no domingo. Outra coincidência, cara. A final de 2000 foi no Maracanã. A jogo da volta de 2025, o campeão será definido no jogo da volta no Maracanã. 25 anos depois. Coincidências, né? Coincidências aí da vida. E é isso aí, cara. Esse foi então o vídeo. Peço perdão se o vídeo ficou longo demais. É que eu realmente precisava me estender. Eu realmente precisava falar umas coisas a mais. Acabei me estendendo até demais. Mas era necessário. Eu peço perdão por isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí então o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilha para a galera conhecer meu conteúdo. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto. E é nóis.